Estava esperando tanto esse Mas momento. agora, só gostaria de lembrar, assim, você falou, por exemplo, de você faz humorismo, mas você é também um grande jornalista, porque na sua maneira... você talvez nem saiba disso, não tenha se dado conta, mas na sua maneira de fazer humor, ela é sempre um recorte dos usos e costumes. Existem críticas sociais, existem informações qualificadas à sua maneira. E uma maneira profundamente eficaz, porque é uma maneira que entra de uma forma suave na mente das pessoas. É o caso do deputado João Plenário, Isso, que é o quadro que eu mais gosto do programa. Eu boto tudo ali que a gente quer falar sem agredir ninguém. Isso aí é o jornalismo em forma de humor. Oh, que legal. Poxa, que elogio. Ganhei o dia. Qual é a pergunta, amor? A Lica Cirelli. Como foi a transição do Departamento de Esportes do SBT para o jornalismo investigativo? Bom, eu fui repórter mais jovem na Globo, como eu falei, a gente falou aí com 17 anos, e aí nessa época era interessante eu fazer esporte, porque era uma coisa leve para alguém tão jovem assim. Mas com 21 anos eu já era correspondente na Globo, Nova York, né? Então o esporte ele é muito interessante, e grandes profissionais começaram no esporte, o próprio Armando Nogueira, por exemplo, começou no esporte, Voire Guimarães, Luiz Fernando Mercadante, enfim, o Boris Casoy começou no esporte, por exemplo. O que é interessante no esporte é que você vai ter que usar a sua criatividade, você vai aperfeiçoar o seu poder de improvisação e vai aprender também como fugir do lugar comum. Os jogadores hoje até melhoraram culturalmente, mas durante muitas décadas eles tendiam a falar sempre a mesma coisa. Se você não tivesse criatividade, você ia ficar sempre na mesmice. Meus companheiros, tudo faremos. Exatamente. Jeito lá. Exatamente. Mas esse discurso repetitivo, né? Então, o esporte, a editoria esportiva, ela te ensina como fugir do lugar comum. E as grandes matérias de esporte são aquelas que fazem grandes leituras sociais por meio de personagens do esporte. Sócrates foi um grande líder da democracia. Osmar Santos, um locutor esportivo, foi um grande comandante das diretas já. Então, o esporte, que era uma paixão popular, ele fornecia ferramentas para a democratização do país. Então, eu comecei no esporte, e o esporte me deu o poder de improvisar, me deu o poder também de fugir da mesmice das coberturas. E isso me tornou um profissional melhor. Aí você vai perguntar, por que eu deixei de fazer esporte? Porque o esporte, com o passar do tempo, ele se torna repetitivo, por mais criativo que você seja. Aí você quer expandir. Porque o jornalismo, ele é um só, é a arte de trazer informação. Isso vai ser usado na editoria esportiva, na editoria policial, na editoria investigativa, na editoria política, em todas as editorias. E para mim foi uma transição muito fácil, porque no esporte eu já investigava. Não faltam juízes corruptos, não faltam, ao longo da história do Brasil, não faltam dirigentes políticos, não faltam usos escusos de entidades que traduzem a paixão popular, não faltam exemplos de corrupção. Então, isso foi feito de uma forma muito suave. O esporte foi interessante, por exemplo, cobrindo Fórmula 1, eu viajava o mundo inteiro. Então, eu cobria a Fórmula 1, mas, ao mesmo tempo, eu ia em todos os países e, nesses países, fiz as mais diversas coberturas. Então, com Ayrton Senna. Exatamente. O Senna me abriu muitas portas, né? E me possibilitou viajar o mundo inteiro, e eu usei isso para matérias investigativas, né? Mas logo no começo da minha carreira eu já passei a cobrir de tudo. Mantive assim laços com o esporte. Até hoje o esporte é uma paixão. Eu adoro... Você pratica, não? Jogo tênis, faço caminhada. Mas a minha grande paixão é o tênis. Eu gosto muito de tênis. Eu gostava muito de futebol também, né? Mas num determinado momento o joelho não aguentou mais. E no tênis ainda dá para me virar. Entendeu? Mas eu sou apaixonado pelos grandes eventos, né? Em assistir grandes os Jogos Olímpicos, eu assisto de tudo, né? Gosto de Fórmula 1, gosto de tênis, o futebol, sou apaixonado. Eu vejo tudo. Muito futebol, eu também vejo tudo. Então, e eu uso isso como uma forma de higiene mental. A nossa profissão ela é tensa. Você vai lidar com injustiças, você vai lidar com ameaças. Assistir um grande evento esportivo oxigena a minha mente e me relaxa. Entendi. E eu posso passar grandes horas vendo ali aquela parte lúdica do esporte e usando isso para me descontrair.
Então, e eu gosto muito Mas você tem saudade do jornalismo esportivo? nos grandes eventos, só nos grandes eventos. Eu tenho saudade na cobertura de uma Olimpíada, porque uma Olimpíada vai te possibilitar grandes matérias geopolíticas, né? Porque cada país que tem uma determinada seleção, uma determinada modalidade esportiva, esse país está inserido num contexto social, num contexto político. E isso, se você elaborar grandes textos e usar bem os personagens, você vai fazer matérias que transcendem o esporte. Você vai usar a paixão do esporte, mas vai também contar grandes histórias. Grandes histórias do ponto de vista humano, do ponto de vista de diferentes culturas. Então, isso é muito possível em grandes eventos, como Copa do Mundo e como Olimpíada. A ditadura... eu gosto hoje em dia da cobertura esportiva, porque eu adoro os grandes narradores, né? Eu tive grandes amigos, sou muito amigo do Luciano do Vale, muito amigo do Galvão Bueno, muito amigo do Nilson César, né? Que sempre fala do Carlos Alberto ali nas transmissões, né? Tá sempre ali mandando um grande abraço. Enfim, os grandes locutores, né? O doutor Osmar de Oliveira, com quem eu convivi, com o Jota Júnior, a lista, o Osmar Santos, né? Enfim, são pessoas muito assim, dinâmicas. Eu gosto dessa vibração da cobertura esportiva. Ela me envolve, ela traz entusiasmo. E jornalismo sem entusiasmo não vale a pena. O jornalismo sem entusiasmo, ele está sempre a um passo da burocratização da sua visão. Você vai ter uma visão burocrática, repetitiva e vai deixar de enxergar o que realmente é importante para a sociedade. A ditadura, inclusive, usou o futebol e muito, né? Cansou de usar. Muitos exemplos, com certeza. Muito. Eu me lembro, porque fez 70, o Gesso, o Canhotinha de Ouro, ele é casado com minha prima, nós somos muito amigos. E ele me contava que quem tomava conta da seleção eram militares. Por isso que o João Saldanha, um comunista, por exemplo, que era um grande treinador, após ter feito uma campanha eliminatória brilhante, ele montou o time, exatamente. As férias do João. As férias do João. E por méritos esportivos, ele jamais poderia ter sido destituído. E ele foi por uma questão política, meramente política. O Pelé precisa usar óculos. O Zagallo fez um grande trabalho e tal, enfim, né? Mas quem montou o time precisa usar óculos e tirar o jogo. Por causa de uma frase. Pois é, exatamente. E foi uma pena que ele foi realmente... Foi outro grande jornalista. Uma das grandes inteligências do Brasil, né? Muito. Eu já passei muito tempo pesquisando as grandes declarações do Saldanha. O Saldanha, você podia até discordar dele, mas você jamais deixava de... Eu conhecia ele lá da TV Rio. Não, se ele falava muita bobagem. Mas ele falava com uma habilidade e com uma visão tão marcante que ele tinha capacidade de fazer pensar. Você podia discordar, mas você pensava.